Evangelho de João, no capítulo 21, no verso 15 em diante, diz assim: depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, ama-me, ama, amas-me mais do que esses outros? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhe pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: Pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele ter dito pela terceira vez: Tu me amas. E respondeu: Senhor, tu sabes todas as coisas. Tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: Apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras moço, tu te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velhos, estenderá as mãos e outros te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isso para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: Segue-me. Então Pedro, voltando-se, viu que também o ia seguindo os discípulos a quem Jesus amava, o qual na ceia se reclinava sobre o peito de Jesus e perguntou: Senhor, quem é o traidor? Vendo, pois, Pedro, perguntou a Jesus: E quanto a este? Respondeu-lhe Jesus: Se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Quando a ti, segue-me. Então se tornou corrente entre os irmãos o dito de que aquele discípulo não morreria. Ora, Jesus não disse que tal discípulo não morreria, mas se eu quero que ele permaneça até que eu venha, que te importa? Olha que interessante. Nós acabamos de ler o livro, né, do Rick Joyner, e ele termina falando, né, o último capítulo, ele termina falando acerca da expressão de como andar com o Senhor, né? E tudo aquilo que as conversas, né, que ele teve, que o Senhor permitiu, e na sua grande maioria, depois aí do quarto capítulo, né, no quarto e no quinto capítulo, ele foi expressando o que era o habitual ou o comum dessas pessoas estarem fazendo, de se desviar do propósito ao longo do tempo. Então, a gente viu, né, ele expressando de irmãos potentes, irmãos que estavam a todo vapor, mas em um determinado momento eles perdiam a visão, eles perdiam e começavam a se envolver com coisas pessoais, e isso fazia com que eles deixassem todo o propósito que já tinha sido estabelecido. E uma das palavras que termina é, na verdade, o Senhor, né, dizendo, né, segundo o livro, é, para que eles pudessem, assim, que o servir a Deus, o fazer a obra do Senhor, era de fato fazer a vontade do Senhor. Não é trabalhar, porque de fato eu trabalhar e trabalhar para mim, eu deixo de fazer a vontade do Pai, né? E nós vemos textos bíblicos que isso menciona claramente isso. Quando o Senhor Jesus disse: Eu vim fazer o que meu Pai está fazendo, eu vim seguir o modelo dele. Eu faço o que meu Pai me manda fazer, eu faço o que meu Pai me designou para fazer. Então, de fato, fazer a obra de Deus não é trabalhar para Deus. Fazer a obra de Deus é fazer aquilo que ele te pediu para fazer. Quando você deixa de fazer, ou quando você faz o que ele não pediu para fazer, isso também te tira do propósito. Ah, mas eu estou fazendo. Não, não importa o que você está fazendo. O importante é o quanto você está obedecendo o que ele te mandou fazer. Porque isso daqui é a expressão que Jesus nos trouxe como servir a Deus. Então a gente criou uma ideia do que é servir a Deus. Mas de fato nós não estamos amando o Senhor, amamos mais a obra do Senhor, que dizemos que é a obra do Senhor. Mas hoje o que eu quero definir aqui é que, irmãos, muitas vezes nós falamos da obra do Senhor, mas na grande maioria nós não estamos fazendo a obra do Senhor, nós estamos fazendo a nossa obra. Nós estamos fazendo, edificando o nosso propósito, que acrescentamos ao propósito do Senhor.
Ou seja, nós temos a nossa ambição, nós temos as nossas motivações, nós temos o nosso coração que muitas vezes se sente ninguém, que se sente excluído, que se sente rejeitado, que se sente isolado, que se sente. E aí nós agregamos a obra e começamos, dentro dessa obra, fazer aquilo com que eu possa me sentir bem. Apóstolo, o que tem a ver isso com contexto? Observe aqui, Pedro, ele tinha falado para o Senhor que ele morreria. Jesus, eu morro pelo Senhor. E ele não deu conta de morrer pelo Senhor. Ou seja, quando uma serva interrogou e por causa da pressão do momento, instintivamente Pedro, ele simplesmente disse, cara, eu não conheço esse homem, eu nunca vi esse homem, eu nunca caminhei com esse homem, eu não tenho relação com esse homem. E Jesus depois chega para Pedro e fala, e aí Pedro, você me ama mais do que todos esses? Pedro, você me ama mesmo? É óbvio. E Pedro diz, Senhor, o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. Mas por que Pedro não conseguiu? Por que Pedro não conseguiu se mover de uma forma, cumprir o chamado dele? E veja, o que ele teve medo? Ele teve medo de morrer junto com Jesus. E a palavra de Pedro é: eu morro pelo Senhor. E de fato, quando aquela mulher diz: uai, peraí, esse daqui também é um deles. Ou seja, ele saiu correndo. Por que ele saiu correndo? Porque ele não queria estar com Jesus? Não. Porque ele não queria se parecer com Jesus? Não. É porque ele estava, na verdade, com medo de ser morto junto com Jesus. Ou seja, ele estava preservando a própria vida. E aí Jesus diz o seguinte: olha, Pedro, você quando era novo, você fazia o que você queria, mas vai chegar um momento que, na verdade, chegou, que você já não vai fazer mais o que você quer. E de fato, Pedro, você vai ser conduzido. Conduzido para quê? Para o tipo de morte que eu quero que você glorifique. Então, aquilo que Pedro disse que faria, Jesus estava agora dizendo que você vai fazer. Você vai morrer por mim. Você vai sofrer a morte de cruz por mim. Aquilo que você correu, você vai dar conta de fazer isso. Você vai dar conta de me glorificar com essa morte. Ou seja, você vai conseguir me obedecer. Né? Dizem alguns estudos, alguns escritos antigos, não sei a veracidade disso, que diz que Pedro estava fugindo de Jerusalém em um momento e ele estava ali correndo de Jerusalém porque ele tinha uma ameaça de morte. E aí, quando ele estava saindo de Jerusalém, Jesus estava entrando. E ele falou: ai, Senhor, para onde o senhor está indo? Ele falou: eu estou indo lá ver meu amigo morrer. Ou seja, ele entendeu que era ele, né? Chegou o momento dele, ele estava fugindo da morte. Aí Pedro volta para Jerusalém e ali ele é morto, crucificado. Então, o que eu quero dizer aqui? Na verdade, se nós não criarmos uma motivação correta, e hoje, irmãos, preste atenção, hoje o que nós estamos vendo na igreja, a degradação da igreja, é só o resultado daquilo que a gente veio semeando por esse tempo todo. Nós entendemos que a igreja não está mal. O que está mal foi o fundamento que nos motivou a ser igreja. A igreja nunca está mal. A igreja é santa do Senhor. O que nós estamos vendo é uma estrutura ruim. E eu não estou dizendo da igreja A, B ou C, não, estou dizendo da igreja do século XXI. Nós estamos vendo a estrutura ruim daquilo que entendemos que é ser um pastor. Por exemplo, o que nós definimos até hoje ser um pastor? Ou ser um irmão, ou ser um obreiro? Aquele que faz funcionar uma estrutura eclesiástica. Aquele que bota para funcionar uma estrutura eclesiástica. Esse daqui é um bom pastor. Aquele que administra bem um prédio, aquele que administra bem uma estrutura. Esse é um bom pastor. Mas aí a gente começou a ver que, na verdade, isso começou a vazar entre os dedos porque a gente não está conseguindo mais fazer isso. E, de fato, estamos surtando. E agora? Né? A igreja está ruim? Não, a igreja nunca esteve ruim. O que está ruim é o resultado daquilo que nós estamos fazendo e plantamos até hoje. Que nós aprendemos a amar os nossos propósitos e dar o nome de Cristo aos nossos propósitos. Na verdade, o que estamos fazendo é sendo egoísta a um ponto que nós estamos semeando e fazendo aquilo que achamos que é a obra de Deus, mas não estamos de fato amando o Senhor. E aí o Senhor diz, cara, você quer realmente aprender a amar? Apacenta meus cordeiros.
Ou seja, se envolva com o que eu amo. Eu vim para salvar o mundo. Eu vim para salvar os homens que caminham nesse mundo. Eu vim para caminhar junto, ou seja, para redimir, até mesmo os maus eu vim para redimir. Veja só, quando a gente começa a olhar, na verdade, irmãos, agora vamos como um homem, ou como homem, não como sexo masculino, né, mas como humanidade. O que mais nós queremos? Queremos que Deus pese a mão e mate todo mundo que é ruim. É o que queremos. O Senhor acaba com o mal. Mas nós ligamos o mal com as pessoas também. E paramos de entender que o mal opera no ser humano pela legalidade que esse ser humano dá. Mas o ser humano em si, queridos, ele não é o mal. Ele se identifica com o mal. Mas ele não é o mal. O mal é o diabo que quis se tornar mal. Então todo ser humano que se envolve com o diabo se torna mal como ele. Mas, de fato, o ser humano, enquanto houver fôlego, ainda há possibilidade dele poder se arrepender e avançar para a direção da luz. E quando nós olhamos isso, o nosso anseio, na verdade, é que o Senhor mate tudo. E aí a gente vai vendo, eu fico olhando, por exemplo, Acabe, um homem perverso, maligno, ruim. Mas quando ele se arrepende, é tão interessante o Senhor falando para o profeta, você está vendo? Olha lá, ó, olha Acabe, está se arrependendo. Ou seja, a gente, se eu pudesse atribuir um sentimento humano, né, ao Senhor, dizendo, olha, cara, ele tá se arrependendo, olha que alegria, né? Ou seja, ele vai ser redimido. Então, na verdade, Deus se alegra com a remissão de um homem. Deus se alegra com o quebrantamento de uma pessoa. Mas nós estamos tirando no meio de uma sociedade tão complicada, né? Tão egoísta. E aí a gente pega aquele texto de Paulo que diz, olha, nos últimos tempos serão tempos difíceis. Por que tempos difíceis? Porque as pessoas são amantes de si mesmo. Quanto mais eu me amo, menos eu amo o Senhor. Ou menos eu amo alguém. Quanto mais eu me amo, menos eu vou amar alguém. Ah, mas apóstolo, eu tenho que me amar primeiro. Não, não, querido. A ordem é, eu amo o Senhor. E esse amor, ele faz com que eu tenha um amor correto para comigo. E aí eu consigo expressar isso para a vida do meu irmão. Então eu amo ao Senhor. E aí eu vou conseguir amar o meu irmão como eu me amo. Porque essa expressão de amor vai ser um amor correto, não um amor idólatra ou ególatra. E aí então, olha para você ver o final desse texto. E Jesus disse, olha, você vai me glorificar com essa morte. Aí Pedro olha para João e fala, e esse? Como que ele vai morrer? Jesus fala, cara, o que te importa, mano? Tô acabando de falar com você. Deixa eu falar do teu propósito. Para de olhar para a vida do teu irmão. E se eu disser que eu não quero que ele morra? E aí? O que você tem a ver com isso? Aí sai a má interpretação. Não, o João não vai morrer. Ixi, rapaz, João não vai morrer. João vai ser abduzido, né, no céu. Não, Jesus não disse isso. Lembra que eu falei domingo? Qual que é a nossa pior situação que nós estamos vivendo? A falta de interpretação bíblica, ou a falta de interpretação de texto. Irmãos, nós estamos em uma fase onde as pessoas são ignorantes na interpretação. As pessoas não sabem decifrar uma mensagem. Aqui nós vemos claramente isso. Jesus disse, Pedro, eu estou falando com você, filho. Você me ama? Amo, Senhor. Você não disse que quer morrer comigo, por mim? Sim, Senhor. Então eu vou te ensinar a ter maturidade a ponto de morrer por mim. Você entendeu? Então entenda o seguinte: apacenta as minhas ovelhas, faz a minha vontade, que você vai crescer em amor. E ao crescer em amor, você vai dar conta de cumprir o que você disse que queria cumprir. Você não quer morrer por mim? Quero, Senhor. Então só faça isso. E eu digo: você vai morrer assim, assim, assim. E esse irmão aqui, não te importa como ele vai morrer. Não te importa o que ele vai fazer. Não te importa se ele vai morrer cedo ou tarde, ou se ele vai morrer ou não vai morrer. O problema disso é meu, com ele, e não com você. Então, veja só. De fato, nós estamos sempre assim, nessa disputa. Isso daqui é algo
muito, muito claro. Ou seja, a maioria das nossas dores, de fato, não são dores. As nossas dores são comparações. Entendeu? Nos alegramos como nos comparamos ou nos entristecemos como nos comparamos. Eu sempre uso, eu sempre uso esse exemplo, né? Imagine aqui, você com a tua estrutura, aí você se reúne com uma turma e essa turma está assim excessivamente fora da sua estrutura de peso, bem pesado. Aí você olha e fala assim: "Nossa, Deus, como que eu tô magro, né?" Ou seja, você na verdade não está olhando para você, você está se comparando com o outro que está além do peso, muito, muito mais além do que você. Então você fala: "Nossa, como que eu tô magro, gente? Tô bem na fita." Aí de repente você sai dali e encontra uma turma de maromba, né? Todo mundo ali, marombado, coisa. Aí você fala: "Meu Deus do céu, como que eu tô ruim?" Ou seja, mas até agora você estava se sentindo bem. Agora você já está se sentindo ruim. De fato, eu não estou olhando a minha condição. Eu olho a minha condição em relação a. Se eu olho a minha condição em relação a, eu nunca vou ter a percepção da minha relação, da minha vida. Eu tenho a percepção da minha vida sempre em relação a alguma coisa. E esse é o problema. Foi isso que Jesus disse: "Pedro, para de ver a tua vida em relação à vida do irmão. E se ele não morrer, você não vai querer morrer por mim? E se ele não fizer, você não vai fazer por mim? Você depende dele para poder fazer alguma coisa? Você depende daquilo que vai acontecer com ele para você ver se é bom ou ruim? Não, meu irmão. Olhe para a tua condição e crie em Deus a tua condição. Você não é menos espiritual ou mais espiritual pela vida do fulano ou do ciclano. Você entendeu? Você é espiritual ou menos espiritual em relação às escrituras. Ou seja, a escritura é o ponto de referência e não alguém. Por isso que a gente fala tirar os olhos de homens não é deixar de seguir homens, mas é tirar os olhos da comparação. Ah, viu? Vixe, aquele irmão não faz nada, aquele irmão nem ora, então eu estou bem, eu estou espiritual. Não, às vezes está ruim o tanto ou igual. Porque não é porque você faz algo mais do que o teu irmão, significa que o Senhor vai te aceitar. Isso daqui é a história de Caim, gente. Ou seja, não era só porque Abel foi aceito que Caim foi rejeitado. Se não existisse Abel, Caim também seria rejeitado. Porque Deus não olha em comparação. É, Caim, você fez melhor do que Abel. É, então a gente vai te aceitar. Não, não. Cara, você fez errado em comparação à minha vontade. Então, de fato, o que eu tenho que comparar, a minha comparação, não é com quem está fazendo ou não está fazendo, mas é com a palavra, ou com o mandamento, ou com a ordem dada. Se eu cumprir a ordem, eu estou bem. Se eu não cumprir a ordem, não importa se ninguém cumpriu. Ah, mas ninguém fez, não interessa. Você se assemelhou ao bolo de que ninguém fez. Ah, mas eu fiz um pedacinho. Não, não. Você também se adequou àquele que não fez. O Senhor não está vendo quem faz mais, ou quem assemelha mais, ou quem se aproxima mais daquilo que ele pediu. O Senhor está vendo aquele que está cumprindo aquilo que ele pediu. Se cumpriu aquilo que ele pediu, tá de fato. Isso daqui é tão interessante, né? Estudando uma matéria, e aí tinha uma questão de comparações, né? E é muito interessante. Por exemplo, se uma frase é verdade ou mentira, e aí a gente coloca assim: existe alguns tipos de conectivo que, que expressa isso. Por exemplo, existe um conectivo que é o ou. Então, se você pega o ou, ó, eu vou te dar um telefone ou um relógio. Então, esse conectivo, ele só é errado, ou seja, a frase só vai ser errada quando você não fizer nenhum deles. E você entendeu onde eu quero chegar aqui. Ou seja, se eu te der um celular ou um relógio, que eu disse, se eu te der o celular,
eu tô certo. Eu te dei o celular e não te dei o relógio. Se eu te der o relógio e não o celular, eu tô certo, porque eu disse que ia dar um ou outro. E se eu te der os dois? Eu tô mais certo ainda, porque eu disse que ia dar um ou outro e eu te dei os dois. Agora, se eu não te der nada, aí eu tô errado, porque eu disse que ia te dar. Agora, se eu usar o e, eu vou te dar um celular e um relógio, só vai ser correto se eu fizer os dois. Se eu te der o celular e não o relógio, eu tô errado. Ah, mas eu te dei o celular, mas você disse que ia dar o celular e o relógio. E se eu te der só o relógio, estou errado do mesmo jeito. E se eu te der nenhum, estou mais errado ainda. Para ser correto, eu tenho que fazer um e outro. O que que significa? Não adianta eu fazer porque a Bíblia é e, não é ou. Entendeu? É e. Ou seja, por que que é e? Você tem que fazer isso e isso. Não é isso ou isso. Então, você tem que fazer, e não importa se você fizer um pedaço, não importa se você fizer uma fração, não importa se você fizer não, vai ficar errado do mesmo jeito, porque é e. Você precisa andar em santidade e cumprir a ordem do Senhor. Você precisa caminhar nos mandamentos e amar o teu irmão. Ou seja, na verdade, não é ou você faz isso ou faz isso. Ou seja, você precisa cumprir a ordem por completa. Porque se você não cumprir a ordem por completa, tá errado. E pronto. Ah, mas Senhor, ninguém está fazendo. Pelo menos eu fiz uma. Não, não, tá errado. Porque o Senhor não está te comparando em relação aos outros. O Senhor está te comparando em relação ao que Ele pediu para você fazer, não aos outros. E é isso que nós precisamos entender. E nós levamos a nossa vida muito em relação aos outros. Ah, mas se ninguém fez, eu pelo menos fiz um pouquinho. Não, tá errado. O Senhor não vai falar, pelo menos ele fez um pouquinho, né? Ninguém fez nada, então, irmão, nós vamos te aceitar porque você foi melhor. Para Deus não tem isso. Para Deus tem, você cumpriu? Não. Você não cumpriu? Então, ou seja, é, você fez o que é para fazer e pronto. Não importa se as pessoas fizeram ou não fizeram. Então, a nossa condição de vida, infelizmente, não está voltada para o Senhor. Está voltada para os outros. E lendo o livro de Rick Joyner, o que nos dá a entender, o que nos reflete ou nos remete a tudo isso, irmãos, voltemos ao Senhor. E o Senhor para nós para o nosso próximo. E amemos ao Senhor. E que hoje nós possamos pensar de fato no que eu estou fazendo. É para o Senhor ou é para mim? Com o nome do Senhor. Ou seja, eu estou mais em busca de uma satisfação, colocando o Senhor como alvo, ou não importa o que Deus fizer. Entendeu? Não importa. Pedro, não importa se eu quero deixá-lo. Qual é a minha interpretação acerca disso? Então, veja, que o mau interpretador foi Pedro. Porque Jesus estava conversando com Pedro. Não fala que pode ser que estava no meio de todo mundo e as pessoas interpretaram errado, mas como diz o próprio apóstolo João, olha, Jesus não disse que eu não ia morrer, porque ele que estava escrevendo isso, né? Jesus não disse que não ia morrer. Jesus disse que, e se eu quero que esse fique até a minha volta? Jesus não falou que ele não ia morrer, entendeu? Então a má interpretação, mas de fato Jesus está perguntando isso. E aí, você me ama? Então se você me ama, ame o objeto do meu amor. Isso é minha obra. Só isso. Amém? Você que está com a tua ceia aí, pegue aí. Vem ceiar, o mestre chama, vem ceiar. Os da antiga já até arrepiou, né? Bem, Pai, nós te agradecemos e mais uma vez pedimos que o Senhor alinhe a motivação do nosso coração.
Que o Senhor alinhe, Senhor, a motivação da nossa vida. E que possamos caminhar profundamente, Senhor, em relação a tudo isso que o Senhor tem nos dado. A responsabilidade de te obedecer, não em comparação a alguém, mas porque o Senhor incumbiu a nós a obedecer e seguir os teus mandamentos. Bendito é o Senhor, que é o Deus de todo o universo e eternidade. Que o Senhor abençoe o pão, que possamos nos alimentar para a vida eterna. Abençoe o cálice, Senhor, que o Senhor nos alimente e nos nutra, Senhor, com esse sangue poderoso para a vida eterna. Que ao comermos e bebermos, Senhor, o Senhor possa curar o nosso corpo e trazer, Senhor, a restauração de tudo que foi danificado na nossa alma. E que tiramos esses olhares comparativos e olhemos para o Senhor, para aquilo que o Senhor tem nos pedido a fazer. Que possamos ser obedientes e amar o Senhor mais do que tudo nessa terra. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém. Come e beba, que o Senhor te abençoe. Amanhã, 7 da manhã, estamos aí nesse mesmo canal, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.